Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já começou o segundo mês do ano, ou seja, está na altura de vos mostrar quais foram os meus favoritos do mês de janeiro. Não acredito que já estamos em fevereiro. Eu adoro fazer este tipo de vídeos. Acho que é dos meus vídeos favoritos a fazer. Isto e reviews porque, não sei, eu estou a falar convosco, dou a minha opinião e eu gosto deste tipo de vídeos. Ok, bora lá começar então e eu tenho que mencionar um produto que eu usei muito este mês e não vou chamar favorito porque eu já mencionei antes e só vou mencioná-lo porque eu tenho feito muito este truque ultimamente e até estou a usar agora. Eu estou a falar do Liquid Crystal Liner da NYX e o meu é no tom Crystal Silk. Basicamente é um eyeliner líquido, mas em dourado, e o que eu tenho feito ultimamente é aplicar uma sombra. Às vezes eu uso com maquilhagem mais elaborada, outras vezes diminuo um pouquinho a maquilhagem, algo mais natural. E eu aplico uma sombra na pálpebra, ou neste caso um iluminador. Eu gosto de usar a Mary Luminizer e depois faço pontinhos por toda a pálpebra por cima da sombra, obviamente. Ou seja, dá aquele efeito de glitter, mas não, é um eyeliner. E se vocês quiserem mais glitter ainda, podem aplicar por cima e funciona tipo como um primer de glitter também. Só queria mencionar este truque porque eu tenho feito muito, como eu disse, e não estou a usar glitter, estou a usar um eyeliner em glitter fazendo pontinhos. Ok, agora que já falei sobre esse produto, vou começar com os favoritos. E o primeiro favorito do mês de janeiro é esta capa super fofa. Eu comprei na Primark por 1,5€, penso eu, e o meu telemóvel é um iPhone 6. Eu raramente compro capas, eu não ligo muito a capas, mas gostei bastante desta porque é um silicone duro, mas super fininho, ou seja, não aumenta muito o telemóvel, coisa que eu detesto. Outra coisa que eu reparei também é que esta capa não corta Wi-Fi, coisa que acontece com a maioria das minhas capas, não deixam o Wi-Fi chegar até mim, mas com esta isso não acontece e é super fofa, tipo, muito fofa. Próximo favorito, óleo de cutículas da OPI. Eu nunca experimentei nada da OPI, por isso quando me ofereceram isto fiquei muito contente mesmo. É um óleo de cereja, ele vem nesta embalagenzinha, obviamente eu tirei, só queria mostrar-vos como é que vem. Eu adoro usar óleo de cutículas, gosto bastante, e o que eu uso mais é o da Essence. Eu não faço ideia se ainda há, porque aquilo dura bastante e eu ainda tenho muito, mas eu tenho adorado usar este óleo. Todas as peles que eu tinha levantadas, todos os chabucos que estavam levantados e abertos, parece que alisou e fez com que desaparecessem, o que é ótimo porque eu ainda tenho aquele vício de roer as unhas, não tanto as unhas, mas as peles, é horrível, não consigo desfazer isso. Além disso, acho que as unhas crescem mais fortes, mas quanto a isso eu não posso dizer porque eu tenho unhas gel e cheira super bem. E além disso, o cheiro mantém-se. Só pelo facto de hidratar as cutículas e restaurar os sabucos, eu já me apaixonei por este óleo e parece que nunca usei e já usei bastante. Supostamente só se deve usar 2 a 3 vezes por semana, tenho que falar mais devagar, 2 a 3 vezes por semana, mas eu acho que tenho usado todos os dias. O próximo favorito é da Essence e é o SOS Spot Killer da linha Pure Skin. Eu acho que ele custou por volta de 2, 3 euros, não tenho bem a certeza, vocês já sabem como é que eu sou. E basicamente é um líquido que vocês aplicam diretamente, parece um corretor, certo? Basicamente é um líquido que vocês aplicam diretamente nas vossas borbulhas. Agora, não é algo milagroso que vai fazer desaparecer completamente as borbulhas de um dia para o outro. É um tratamento e obviamente vai desaparecendo consoante vocês vão aplicando, quantas vezes vão aplicando. Aconselho a aplicar todas as noites antes de dormir e é o que eu tenho feito. Seca mais depressa a borbulha e acaba por desaparecer. Eu já andava atrás de uma cena assim há bastante tempo e nunca encontrava, até que fui ao Wells só para ver as novidades e encontrei este Knot. Tem um cheiro super forte. Cheira mesmo a álcool, mas depois de aplicar o cheiro desaparece, não arde, não faz reação nenhuma, não tive uma única reação e notei que as minhas borbulhas desapareceram muito mais depressa. Outro produto que eu tenho adorado mesmo e que me salvou a vida e que eu tenho usado todos os dias, na verdade é da minha mãe, eu é que assambarquei e fiquei com ele para mim, ela também usa, mas eu tenho usado mais. É um creme da Mixa, é um creme corporal, bálsamo corporal nutritivo reparador. Apazigua, nutre e repara a pele com manteiga de karité para pele extra seca. Agora, eu tenho usado este Knot não como creme corporal. Se vocês acompanham o meu Snap, viram os meus pés super vermelhos, pisados. Eu tenho tido umas dores
horríveis nos pés, vocês não têm noção. Nenhum creme para os pés, nenhum creme de hidratação salvou os meus pés. Eu acho que fui feita para andar descalça. Os meus pés não gostam de calçado. Não gostam, rejeitam calçado. Eu só estou bem a andar descalça ou de meias. Só assim é que eu estou bem, ok? Eu aplico antes de ir para a cama, ponho uma boa quantidade e não espalho muito. Faço aquela massagem leve, mas não espalho muito mesmo para absorver e estar ali a hidratar por mais tempo. E os meus pés na manhã seguinte estavam como novos. Não tive qualquer dor, as manchas de pisadura, eu fiquei mesmo com os pés em mau estado. As manchas começaram a diminuir, foi uma coisa incrível, tipo, foi mesmo uma coisa milagrosa. Este creme salvou, eu cheguei a um ponto que não conseguia pousar os calcanhares no chão com tantas dores que tinha. Basicamente restaurou os meus pés e só o facto de eu não ter qualquer dor agora, tenho umas raízes enormes. Mas eu não sei o que é que vou fazer ao meu cabelo a seguir. Se continuo loira, se passo para o lado escuro, não sei. Não vou mencionar como favorito, mas eu tenho usado todos os dias. Eu continuo a usar todos os dias. Só queria mencionar. Ok, próximo favorito. Vocês já sabiam. Eu tinha que mencionar. É a nova base da Catrice, a HD Liquid Coverage. E a minha é no tom Light Beige. Eu fiz uma first impression sobre ela e, como eu disse, é uma first impression. Eu experimentei à primeira vez. Agora é que já tenho uma opinião mais formada. Como eu estava a dizer, agora é que já tenho uma opinião mais formada sobre ela e eu tenho adorado. E por isso é que está nos vídeos favoritos, porque tem sido a minha base favorita e eu tenho usado todos os dias. Eu sei, todos os dias. É uma base com alta cobertura, tipo, alta cobertura mesmo. É das bases com mais cobertura que eu experimentei até hoje e eu acho que até foi isso que me fez apaixonar por ela, foi a cobertura. Ela também dura bastante mesmo. Eu usei-a, o máximo tempo que eu usei foi 12 horas. Ela diz que dura 24 horas, quanto é isso não sei. Outra coisa que eu também adorei foi o acabamento. Tem um acabamento semi-mate, não é de toda luminosa e controla muito bem o brilho ao longo do dia, mas não é aquele acabamento mate, acetinado, tipo aveludado, aquela coisa super mate, tipo super... Percebem? Dá um acabamento muito bonito à pele e em fotos fica lindíssima sem ter flashback, sem ficar demasiado clara. Em mim não oxida, também porque eu uso primer, mas se eu usar certos pós por cima, fica um tom bem mais escuro, principalmente nos translúcidos. Ela é mais direcionada para peles normais, a mistas, a oleosas, mas se vocês tiverem pele seca não vos fará mal. Eu tenho o nariz, vocês sabem que eu tenho o nariz sempre a esfolar e não evidencio isso, está muito bem disfarçado. Em relação aos pontos negativos, uma coisa que eu reparei é que se vocês tiverem uma mão mais pesada, se entusiasmarem e aplicarem demasiado a base, isso nota-se, dá um acabamento super pesado à pele. Apesar de ter textura leve, vocês nem a sentem ao longo do dia, ao olhar dá um aspecto cake face. Até o Cristiano reparou nisso uma vez que eu estava a usá-la, ele achou que estava muito pesada na minha pele e tem razão. Coisa que outras bases que eu tenho, a maioria das bases, isso não acontece, mesmo as bases mate, isso não acontece. Ela também quebra nas linhas, não muito, mas o suficiente para eu reparar, e destaca os pelos faciais. Se vocês tiverem pelos que não deviam ter por preguiça, vocês sabem do que eu estou a falar. Agora tenho que mencionar dois primers, sim, dois primers, que eu usei muito este mês, aliás, praticamente todos os dias. Eu tenho usado os dois juntos, às vezes separados, mas eu tenho usado sempre um ao outro. E eu estou a falar do Shine Killer da NYX e o Illuminating Primer da linha PS Pro da Primark. 50 cêntimos. 50 cêntimos, ok? Vou começar pelo Shine Killer da NYX. Confesso que a primeira vez que eu experimentei eu não gostei da textura. Ele é tipo mais líquido, um silicone mais líquido, mas tem aquela textura mais oleosa. Não muito, mas o suficiente para eu ter reparado e pôr um pouquinho de parte a primeira vez que experimentei. Mas depois, como vi os resultados e até gostei, eu comecei a usar mais vezes. Como o próprio nome indica, ele foca-se em iluminar o brilho e faz isso na perfeição. Apesar de ter aquela textura, depois seca e não deixa aparecer qualquer brilho, o que é ótimo. Ele também minimiza os poros, também prolonga a maquilhagem, mas foca-se mais em combater o brilho. Agora, em relação ao da Primark, ele é o contrário do Shine Killer. Ele é um primer
Iluminador. Aliás, vocês até podem usar como iluminador por cima da base. Eu nunca experimentei fazer isso, não sei porquê, mas não. Se aplicar base por cima é uma cena que se nota, mas não demasiado, não fica tipo demasiado glow. Sem maquilhagem fica um glow super, super bonito mesmo. Como eu disse, eu tenho usado muito estes dois pequenotes juntos, eu estou a usar neste preciso momento, mas lá está, cada um tem a sua função. Um é para eliminar o brilho, o outro é para dar brilho. Por isso, obviamente, o Shine Killer eu aplico nas partes mais oleosas, que é na testa e no queixo, e do resto aplico o da Primark. Também sabiam que eu ia mencionar. Estes são os meus últimos favoritos do mês de janeiro e são os novos batons líquidos mate da Primark. Custaram 4€ cada um, sim, eles aumentaram os preços. E eu comprei na Primark Norte Shopping. Lá só tinha 3 cores, o nude, que era o shadow, o vermelho, que eu não faço ideia o nome, e o berinjela, cor de vinho, o slay. Vou fazer swatches para vocês verem as cores. Claramente eu só comprei 2 cores porque eu já tenho o vermelho vivo, já tenho muitos e não uso muitas vezes, por isso não valia a pena. Uma coisa que eu reparei é que eles escurecem bastante, eles não ficam da cor que aparece na embalagem, e ainda bem, porque eu gostei muito mais de ver nos lábios. Além disso tem a pigmentação dos lábios e tudo mais, mas eles escurecem muito mais. Eles são bastante uniformes, são muito pigmentados, basta uma passagem para ficarem logo perfeitos e não esfarelam. Coisa que eu pensava que ia acontecer, porque quando eu apliquei na mão, eu depois esfreguei e para além de transferir, começou-se a desfazer, principalmente o vermelho, mas depois nos lábios isso não aconteceu. E uma coisa que eu reparei é que são iguais. A fórmula é exatamente igual, não difere de batom para batom, porque os antigos isso acontecia. O melhor deles todos era o Carla, em termos de ser mais uniforme, de mais pigmentado, que era o castanho. Os outros não eram tanto assim, mas estes não diferem de um para o outro. Também são bastante duradouros, fixam nos lábios muito, muito, muito bem mesmo, principalmente os tons mais escuros, como é óbvio. Agora está a começar a secar. Veem o nude? Eles são super, super mate. Como é óbvio, se são mate vão secar os lábios. Para prevenir isso vocês podem aplicar bálsamo, não muito pesado, antes deixarem atuar e depois é que aplicam os batons líquidos. Qualquer batom líquido. Claro que eu usei mais vezes o nude, mas eu não consegui decidir entre os dois, porque eu adoro estas duas cores. E estes são os meus favoritos do mês de janeiro. Eu espero que vos tenha ajudado a decidir se vocês querem comprar ou não. E acho que não tenho mais nada a dizer, a não ser espero muito que tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Tchau!